Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos. Eu sou o Zaga. E eu sou o Bruno. E a gente tá aqui com o nosso Explique Quadrinhos, dessa vez a saga da Fênix Negra. É uma das maiores sagas dos X-Men de todos os tempos, e a saga da Fênix Negra é uma continuação da saga da Fênix. Na saga da Fênix original, que ocorre nos quadrinhos de Fabulosos X-Men, da edição 101 até a edição 108, a Jean Grey se sacrifica durante uma missão espacial para salvar os X-Men e levá-los para casa. Com novos poderes, ela acaba voltando à vida como Fênix. A saga da Fênix Negra começa um pouco depois desses eventos, quando a Jean é corrompida pelos poderes da entidade cósmica e acaba se voltando contra os X-Men. E essa história ocorre em Fabulosos X-Men também, só que da edição 129 até a edição 137. O primeiro capítulo de Fênix Negra começa com os X-Men se despedindo de Moira MacTaggert na Ilha Muir. Eles tinham acabado de batalhar contra Proteus, Kevin MacTaggert, o mutante filho de Moira, também conhecido como Mutante X. Pássaro Negro, nome da nave dos mutantes, estava abastecido e pronto para decolar. A formação da equipe na época contava com Ciclope, Wolverine, Tempestade, Noturno, Colossus e Banshee. Fênix também estava com eles, ela tinha acabado de voltar para a equipe. Banshee tinha decidido deixar os X-Men e ficar na Ilha Muir com Moira, tentando ajudá-la a se recuperar depois da morte do filho e do marido na batalha anterior. Scott tenta convencer Jamie Madrox, o Homem Múltiplo, de tomar o lugar de Banshee na equipe, mas o mutante resolve ficar na Ilha Muir também. Então o Ciclope se despede do irmão Alex Summers, também conhecido como Destruidor, e de Lorna Dane, a filha do Magneto, conhecida como Polaris. Os X-Men voltavam para casa enquanto outro jato também pairava sobre os céus. Nesse outro jato estava Jason Wingard, um mutante conhecido como Mestre Mental, membro do Clube do Inferno. Ele estava telepaticamente conectado com a Fênix e tentava libertar o lado sombrio da mente dela, que estava preso em uma jaula de moralidade. O Mestre Mental projetava imagens do passado na mente de Jean, fazendo ela se enxergar em um navio 200 anos atrás, acompanhado dele próprio. Ciclope chega para falar com Jean oferecendo ajuda e a visão do passado vai sumindo. Jean volta para a realidade, pro presente, e diz que ninguém poderia ajudá-la. Jean confessa que sabia que Scott tinha saído com Colleen Wing quando ela estava presumidamente morta, e Ciclope diz que Colleen era só uma amiga. Ele se declara para Jean, fala que Jean é a única mulher que ele amou de verdade na vida e os dois se beijam. Quando chegam na mansão, Jean percebe que tinha algo estranho ali. Ciclope fala que tinha um alerta de intruso e os X-Men entram prontos para a batalha em casa, mas descobrem que o intruso era na verdade o Professor Xavier, que tinha enfim retornado para a Terra. É legal comentar que ele estava vivendo em Chandilar, o planeta dos She-Ra, com Lilandra. Os dias seguintes tinham sido pacíficos. Jean percebeu que o Professor Xavier estava preocupado que ela não conseguisse controlar o poder da Fênix. Scott e Jean caminhavam pela mansão quando Logan sai furioso da sala de perigo. Ele fala para Ciclope que Xavier estava tratando ele como criança. Scott tenta falar com o professor, que orientava os X-Men durante o treinamento. Scott fala ao Professor Xavier que, embora os X-Men originais fossem adolescentes, agora a equipe era composta por adultos treinados e experientes. O professor não tinha tido muito contato com a nova equipe, mas Ciclope tinha treinado eles e conhecia eles bem, e fala para Xavier que não poderia tratá-los como adolescentes da equipe original. Xavier retruca dizendo que ele não teve muito contato com a nova equipe porque confiou que Scott seria capaz de liderá-los, mas Ciclope falhou. Sob os comandos dele, aquilo tinha virado uma anarquia que Xavier voltou para corrigir. A discussão é interrompida porque o cérebro detecta dois novos mutantes, um em Chicago e um em Nova York. Xavier fala que para serem eficientes no recrutamento vão ter que se separar, então manda Jean e Scott abordarem o mutante de Nova York, enquanto ele iria com Tempestade, Colossus e Wolverine para Chicago. Enquanto isso, vemos que o Mestre Mental tinha hackeado o cérebro e estava monitorando a conversa. Wingard pergunta para Sebastian Shaw qual seria o plano. Shaw diz que eles recrutariam os dois mutantes antes dos X-Men, mesmo que precisassem fazer isso à força. E se eles conseguissem eliminar alguns dos X-Men enquanto faziam, não seria nada mal. O Mestre Mental fala que os X-Men não cairiam facilmente, que eles eram perigosos, mas Shaw e a Rainha Branca Emma Frost respondem que o Clube do Inferno também era. Essa é a primeira aparição de Sebastian Shaw e Emma Frost nos quadrinhos, dois personagens importantes na história dos X-Men. Emma inclusive muda de lado anos depois e entra para os X-Men e chega até a namorar com o Ciclope por 10 anos depois de uma das mortes de Jean Grey. Catherine Pryde, uma garota de 13 anos, voltava da escola e quando chega em casa se depara com Emma Frost, se passando por uma representante de uma escola de Massachusetts. Essa é também a primeira aparição nos quadrinhos de Kitty Pryde, a X-Men conhecida como Lince Negra. Ela fala que está com dor de cabeça e sobe para o quarto para se deitar, enquanto pensa que não queria se mudar para Massachusetts e que a senhorita Frost dava calafrios. Kitty deita na cama com uma dor de cabeça
parece intensa e de repente ela cai na sala de estar. Ela tinha atravessado a cama e o chão. Os pais encontram ela e ficam surpresos, pois achavam que ela estava no quarto. Ela fala que tinha descido para pegar um copo de água e sobe correndo novamente, enquanto Emma Frost se despede e fala que vai manter contato com a família. No mesmo instante em que Emma saía, os X-Men chegavam. Wolverine percebe que tinha algo estranho com aquela mulher. Kitty achava aquele grupo esquisito, mas ela tinha achado Colossus atraente. Xavier e os pais de Kitty começam uma reunião enquanto os outros X-Men levam Kitty para tomar sorvete no shopping. Kitty e Tempestade instantaneamente começam a se dar bem e Kitty fica impressionada com Ororo. Tempestade fala para Kitty que ela era especial e pergunta se já tinha ouvido falar nos X-Men. Kitty fala que sim, que eram super-heróis como os Vingadores. Pergunta se eles eram os X-Men. Tempestade fala que eram e que o professor Xavier tinha dito que ela poderia contar isso. Kitty pede um autógrafo. Ao mesmo tempo, Colossus e Wolverine estavam lendo uma revista quando 3 mercenários armados invadem a loja. Um dos mercenários ataca Colossus com um lança-chamas. Wolverine tenta atacar um deles, mas não consegue porque eles estavam protegidos por um campo de força. O mercenário joga Logan na direção de Kitty e ela acaba atravessando a parede pro lado de fora do shopping. Cansada e sem entender o que aconteceu, Kitty acaba desmaiando. Wolverine percebe que cada um dos mercenários estava preparado para contra-atacar os poderes específicos de cada um deles. Então ele sugere que troquem de adversários. A estratégia funciona e Wolverine, Colossus e Tempestade conseguem derrotar os 3 guerreiros. De repente, as mentes dos 3 X-Men são atacadas telepaticamente. Emma Frost consegue derrubar os 3 e manda seus Minions capturarem eles e levá-los até o Mestre Mental. Ela fala para um dos Minions que agora era hora de irem atrás do Professor Xavier. Dentro da nave, Emma Frost manda os Minions revistarem os X-Men e se livrarem de tudo que eles possam usar como armas ou rastreadores. Os Minions perguntam sobre Kitty e Emma fala que a prioridade eram os X-Men. Quando quisessem encontrar Kitty Pryde, iriam encontrá-la. Nesse momento, vemos que Kitty estava aprendendo a controlar seus poderes e tinha se infiltrado na nave dos vilões. Ela observa e se pergunta por que tinha resolvido ir até ali sozinha tentar salvar os X-Men. Assim termina o primeiro capítulo. No começo do segundo capítulo, vemos Ciclope, Noturno e Jean chegando em uma região perigosa de Nova York. Eles estavam indo atrás do mutante detectado pelo cérebro. Os Minions do Clube do Inferno monitoravam os 3 X-Men e planejavam um ataque, deixando claro que tinham que tomar cuidado com Jean, também conhecido como Fênix, cujo potencial era desconhecido. Scott manda Noturno ficar ali de olho no carro para evitar problemas. Ciclope e Jean entram em um local que parecia estar caindo aos pedaços. Música alta tocava e eles começam a se comunicar por telepatia para evitar que as pessoas ouvissem o que falavam. Scott fala para Jean escanear todos ali telepaticamente enquanto ele usaria o relógio que estava conectado com o cérebro para tentar achar o mutante. Na Quinta Avenida, a poucos quarteirões de distância da Mansão dos Vingadores, estava o Clube do Inferno. Lá, Sebastian Shaw e o Mestre Mental discutiam os planos para capturar todos os X-Men. Jason Wingard comenta que estava subvertendo a mente de Jean Grey e estava perto de convertê-la para o lado deles. Shaw recebe uma ligação por vídeo de Emma Frost e pergunta como estavam as coisas em Chicago. Emma mostra que Wolverine, Colossus e Tempestade estavam presos em jaulas inibidoras que impediam que eles usassem seus poderes. Além disso, o Professor Xavier também tinha sido capturado e estava sedado, deitado em uma maca. Kitty Pryde consegue entrar no local atravessando uma parede e percebendo que cada vez que ela usava os poderes, ela tinha mais facilidade. Depois de se infiltrar no local sem ser notada, ela se pergunta o que faria em seguida. Kitty acha que estava ficando louca de tentar libertar os X-Men sozinha, mas ela tinha que tentar. Ela se aproxima de Tempestade sem fazer barulho e tenta cochichar para chamar a atenção da mutante, mas ela parecia estar completamente desnorteada. Tempestade se surpreende e acaba falando alto, fazendo com que os Minions notassem a presença de Kitty. Eles tinham revistado tudo nas roupas de Tempestade, mas não encontraram algo que estava costurado no tecido da roupa dela. Ela entrega o objeto para Kitty e fala para a garota fugir correndo e ligar para o número que estava naquele objeto. Os Minions começam a perseguir Kitty e ela leva eles até longe da porta para em seguida atravessar o chão. Emma fica furiosa e manda eles encontrarem Kitty Pryde a todo custo. Enquanto isso, Jean continuava a busca pelo mutante na Casa Noturna. O Mestre Mental aparece e muda novamente a realidade em volta de Jean. Ela aparece no século XVIII, em uma igreja, e não tenta lutar contra as visões. Dessa vez, ela aceita o que estava acontecendo. Jason Wingard esperava por ela em um altar e Sebastian Shaw começava uma cerimônia de casamento entre os dois. A cerimônia continua e Jean aceita se casar com Jason. Na visão de Jean, ela se torna a Rainha Negra do Clube do Inferno. Ela então beija o noivo e de repente as visões cessam. Jean retorna para o presente na Casa Noturna, beijando Jason Wingard completamente confusa enquanto Ciclope assiste sem entender nada. Jean tenta
explicar o que aconteceu para Scott, mas ela nem sabia por onde começar. Ciclope se vira furioso, pensando que nunca viu Jean daquele jeito, que não parecia nem ser ela. Era como se algo ou alguém tivesse possuído o corpo dela. Então ele repara que uma pessoa no palco estava anunciando a próxima atração. Era Alison Blair, a mutante conhecida como Cristal, que iria cantar na Casa Noturna. Essa é a primeira aparição de Cristal nos quadrinhos. O relógio de Ciclope alerta que tinham encontrado a mutante. Do lado de fora, o telefone do carro dos mutantes começa a tocar. Noturno atende e era Kitty avisando que Tempestade tinha mandado ela ligar. Ela pede pra ele ir salvá-los e conta que Tempestade, Wolverine, Colossus e Professor Xavier tinham sido capturados e os homens que capturaram eles estavam atrás dela. Ela pede pra ele agir rápido, mas ao mesmo tempo um dos mercenários do Clube do Inferno ataca Noturno. O mercenário usa um raio sônico para impedir que Noturno use seus poderes, algo que aprenderam monitorando a sala de perigo. Ao mesmo tempo, Jean tentava falar com Ciclope, mas ele fala que era melhor conversar em outra hora, longe daquela bagunça. Dois outros mercenários invadem a Casa Noturna para atacar Jean e Scott. Ciclope começa a perceber que os mercenários estavam usando tecnologia da sala de perigo para neutralizar os X-Men. Cristal então fica furiosa por terem atrapalhado o show dela e ataca um dos mercenários com um festival de luzes. Outro mercenário tenta atacar Cristal, que consegue esquivar. O ataque de Cristal tinha libertado Jean do inibidor que estava impedindo ela de agir. Então Jean consegue libertar Ciclope também e eles atacam os dois mercenários. Depois de derrubar os dois guerreiros, Ciclope percebe que um terceiro tinha capturado Noturno e estava fugindo com ele. Jean consegue salvar Noturno. Kurt então explica que os outros tinham sido capturados em Chicago. Cristal pergunta o que estava acontecendo e se eles eram membros dos Vingadores ou algo do tipo. Ciclope conta para Cristal que ela era uma mutante, que existiam pessoas que fariam de tudo para capturá-la, simplesmente por ter esses poderes. Ele também fala que para a segurança dela, era melhor que Cristal seguisse eles. Os quatro mutantes conseguem sair da Casa Noturna e entram no carro. Jean tenta interrogar telepaticamente os três mercenários, mas explosões tomam conta do local e ela percebe que quem quer que tenha enviado eles tinha garantido que ela não conseguiria ler a mente deles em caso de falha no plano. Eles tinham morrido. Ciclope percebe que o homem que beijou Jean estava do lado de fora e se pergunta se ele tinha algo a ver com o que estava acontecendo, mas eles tinham assuntos mais urgentes no momento. Os X-Men disparam com o carro a toda velocidade em direção a Chicago para concluir o capítulo 2 de Fênix Negra. Para começar a história do capítulo 3, vemos que Kitty ainda estava fugindo dos Minions do Clube do Inferno nos subúrbios de Chicago. Por várias vezes ela achou que tinha os despistado, mas todas as vezes eles encontraram ela novamente. Quando ela estava prestes a ser capturada, Fênix aparece e destrói o carro dos homens que a perseguiam. Depois, Noturno pega ela pelos braços e fala para ela não se assustar, que ele era um dos caras do bem, que foi com ele que ela tinha falado no telefone. Ciclope e Cristal aparecem e Scott pergunta se estava tudo bem com Fênix, porque talvez ela tivesse exagerado na dose quando destruiu o carro dos perseguidores. Ela fala que Scott não sentiu o terror que Kitty estava sentindo, mas ela, como era telepata, sentiu. Jean diz que os homens tiveram o que mereciam e Ciclope fica preocupado, pensando que nunca tinha visto Jean agir daquela maneira com tanta fúria. Noturno, de cima de um prédio, chama os outros X-Men e Jean usa seus poderes para levar os três até lá. Kurt diz que Kitty tinha se desvencilhado dele e tinha atravessado o teto, escapando. Scott fala para Jean rastrear ela telepaticamente. Jean usa seus poderes para transformar seu uniforme em roupas comuns e desce para procurar a garota. Kitty percebe que tinha alguém descendo e pensa que não poderia fazer nenhum ruído, mas Jean fala que é telepata e conseguia ouvir os pensamentos dela. Jean também fala para ela ficar tranquila, que eles eram os X-Men e estavam ali para resgatá-la. Kitty hesita, mas depois abraça Jean em um momento de alívio. Os X-Men voltam para a nave levando os dois homens que perseguiam Kitty Pryde. Ciclope cuidava das feridas de Kitty e ela explica para eles o que tinha acontecido. Scott conta que eles também foram atacados em Nova York e em seguida fala para Jean entrar na mente dos dois homens e descobrir com quem teriam que lidar. As mentes deles estavam protegidas, mas Jean consegue atravessar os escudos mentais e descobre onde os X-Men estavam presos e que aquele ataque era obra de uma telepata chamada Emma Frost e um grupo de industrialistas que estavam em busca de poder social, político e econômico. Jean percebe que o grupo era chamado de Clube do Inferno e fica confusa, porque nas visões dela do passado, ela era, em teoria, membro do clube, casada com um homem que também fazia parte desse grupo, um homem chamado Jason Wingard. Ela também tinha conhecido esse homem no presente, o que fazia menos sentido ainda. Scott pergunta se estava tudo bem e ela diz que sim, que tinha as informações que precisavam. Um tempo depois, um dos Minions de Emma Frost aparece na fábrica com os X-Men no banco de trás, amarrados e amordaçados. Emma examinava a mente de Tempestade e falava para ela não resistir, porque quanto mais ela resistisse, mais doloroso seria.
dia. Todos estavam atentos aos X-Men que estavam chegando no estabelecimento com medo que eles estivessem armando algo. Então Kitty consegue entrar sem que percebessem. Ela usa seus poderes na jaula de Wolverine, atravessando a fechadura com a mão para libertar o mutante do aprisionamento. Wolverine sai cambaleando da jaula. Ele não estava conseguindo raciocinar. Kitty explica que estava lá para resgatá-los e os X-Men tinham ido junto com ela. Nesse momento, ela é atingida por um raio. Logan fica furioso com o ataque dos Minions, que ameaçam fazer o mesmo com ele se ele não voltasse para a jaula. Ele fala para eles que eles tinham acabado de cometer o pior erro da vida deles, e esse também seria o último erro que eles iriam cometer. Enquanto isso, o resto dos X-Men chegava na porta da fábrica. 2 Minions iam recebê-los quando o Ciclope usa seus poderes para destruir o teto do carro. Na sequência, Cristal usa todos os ruídos e sons do local e converte eles em luz, criando um festival de luzes para atordoar os guardas. Os mutantes invadem o local e Ciclope estava aterrorizado com a evolução dos poderes de Jean, que tinha conseguido remontar o carro com facilidade e estava controlando o motorista como se não fosse nada. Emma Frost fica furiosa, manda todos os Minions atacarem os X-Men com tudo que tem, enquanto ela fala para a Tempestade que o cavalo de Troia dos amigos dela tinha funcionado e por isso ia ensinar uma lição para Ororo que ela jamais esqueceria. Antes que Emma pudesse começar, Fênix chega no local e ameaça ela. Com uma expressão aterrorizante, Jean fala que tinha descoberto que Emma era telepata. Fala que iria testar para ver quão boa ela era nessa parada de telepatia. Ao mesmo tempo, os mutantes estavam encurralando os Minions de Emma. Noturno se teletransporta para trás deles e golpeia os 3 que batalhavam contra Ciclope e Cristal, derrubando todos. Colossus aparece carregando Kitty junto com Wolverine. Ciclope pergunta se estava tudo bem e Kitty diz que sim, que Wolverine tinha se encarregado dos homens que atacaram ela. Um dos Minions tenta atacar os mutantes, mas Colossus protege todos, se transformando em aço puro e contra-ataca. O homem chama Colossus de aberração e fala que aquela arma tinha a força de uma fábrica de armas inteira, mas Colossus fala que nem a força de um exército inteiro poderia pará-lo. Ele então derruba o último dos soldados de Emma Frost. Colossus percebe que tinha perdido a linha porque o homem tinha o chamado de aberração. Kitty fica impressionada e agradece Colossus por ter salvado todos ali. Wolverine então explica que o professor Xavier tinha escapado e não deixou Logan e Colossus irem com ele. Wolverine começa a farejar Tempestade e o grupo vai seguindo ele atrás de Ororo. Jean atacava Emma Frost usando o poder da Fênix e Tempestade, imobilizada, assistia tudo em choque. Fênix estava prestes a matar Emma Frost quando a Rainha Branca canaliza todo o poder que lhe restava para revidar. Uma explosão toma conta do local e os X-Men percebem que algo ruim tinha acontecido. Wolverine fala que o local da explosão era onde estava a Tempestade. Ciclope então pede para Cristal e Kitty se afastarem e o resto dos X-Men tentam retirar os destroços e procurar por Jean Grey. Um pássaro de fogo sai dos destroços e Jean aparece, com Tempestade ao seu lado. Fênix fala que as duas estavam bem, mas provavelmente Emma Frost não estava. O professor Xavier aparece e diz que fez bem em deixar os alunos resolverem enquanto ele só observava. Os mutantes vão até a casa de Kitty e Xavier parabeniza eles pela maneira que lidaram com a situação. Ele pergunta para Cristal se ela iria se juntar ao grupo e ela agradece, mas diz que salvar o mundo não era muito a praia dela. Ela diz que preferia voltar aos palcos, fazer shows e se despede dos heróis. Ciclope diz que Noturno ia levar Cristal até o aeroporto para que ela voltasse para Nova York. Ele estava preocupado que agora ela sabia quem eram os X-Men, mas Xavier diz que leu a mente dela e ela era de confiança. Xavier começa a tomar uma bronca dos pais de Kitty, que estavam preocupados, mas Jean entra na mente deles e muda a atitude do pai dela na hora, que começa a agradecer o professor e comenta que eles tinham gostado da apresentação da escola para jovens superdotados. Xavier fica confuso com a mudança de atitude e Ciclope se pergunta quem teria entrado na mente dele, já que não tinha sido o professor. Ciclope pergunta se Jean tinha feito aquilo e ela fala que sabia que ele não aprovava, mas só fez o que tinha que ser feito. O pai da Kitty não iria escutar o lado deles, então ela poupou todo mundo de um estresse desnecessário e alterou as memórias dele e da mãe dela um pouco. Os pais de Kitty dizem que tinha comida fresca em casa e convidam os X-Men para se juntarem a eles. Tempestade pergunta para Ciclope se Jean tinha feito o que ela achava que tinha feito e Ciclope diz que sim. Ela tinha usado os poderes contra uma pessoa inocente, algo que a própria Jean considerava totalmente proibido até um tempo atrás. Os dois conversam e Ororo diz que na batalha Jean estava feroz e meio fora de controle. Ciclope e Tempestade estavam suspeitando de Jean e sentindo algo de errado com ela. O lado sombrio da Força Fênix parecia estar corrompendo Jean. A imagem de Wingard aparece rindo no céu e Tempestade diz que eles precisavam descobrir o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais, encerrando assim o terceiro capítulo. O capítulo 4 dessa saga começa com Warren Worthington III, o mutante conhecido como Anjo, recebendo os X-Men em uma residência dele em New Mexico. Ele e Jean se cumprimentam com um beijo na boca. Os dois tinham
tinham um interesse mútuo e formavam uma espécie de triângulo amoroso com Scott durante os anos da formação original dos X-Men. Ele fica preocupado que Ciclope ficaria com ciúmes. Candy Southern, namorada dele, aparece dizendo que Ciclope era o menor dos problemas dele. Scott fala que precisava falar com Warren a sós, e o Anjo então pega Ciclope nos braços e sai voando. Candy oferece comida para os X-Men e Xavier fala para eles entrarem, que ele iria em seguida. O professor estava achando o comportamento de Ciclope muito estranho. Ele tinha desobedecido o professor ao levar os X-Men para lá e tinha saído voando com Warren sem dar explicações ou avisos. Em uma montanha ao lado, Ciclope diz para o Anjo que alguém estava caçando os X-Men. Anjo fala que sempre tem gente caçando os X-Men, mas Ciclope fala que dessa vez era diferente. Scott então conta o que aconteceu para Warren. Scott diz que estavam sendo perseguidos por um grupo chamado Clube do Inferno. Anjo diz que ele e Candy eram membros do clube, tinham ganhado por herança a filiação e foram para lá uma vez, antes dele revelar seus poderes para o mundo, mas não gostaram do lugar e nunca mais pisaram lá. Warren diz que não era dele que tinham extraído informações, e Ciclope fala que foi por isso que levaram os X-Men até lá. Eles conheciam todos os poderes da equipe, táticas e estratégias. Ele também fala que tem algo estranho acontecendo com Jean e ela aparece voando no mesmo momento. Warren sai voando dizendo que ia deixar os dois a sós. Jean monta um piquenique para eles e fala que estava na hora de Ciclope tirar uma folga, deixar um pouco de ser o líder dos X-Men e passar a ser apenas Scott Summers, o amante de Jean Grey, por um momento. Ela tira o visor dele e fala para ele abrir os olhos, que ela estava telepaticamente impedindo ele de disparar os raios. Ciclope fica impressionado com Jean conseguindo parar os poderes dele com tanta facilidade e os dois se beijam e se deitam no chão. Uma semana depois, o Clube do Inferno estava dando uma festona para uma lista seleta de convidados, as pessoas mais poderosas e ricas do mundo. Wolverine e Noturno avançavam pelos esgotos de Nova York tentando se infiltrar na festa. Eles reparam que o clube usava tanta energia quanto um prédio gigante, então Wolverine corta o isolamento dos cabos e diz que quando a água atingir aquela altura, vai gerar um curto e causar um blackout na festa, que seria útil caso as coisas não acontecessem como planejado. Noturno e Wolverine estavam posicionados e avisam Ciclope. Os X-Men tinham conseguido convites para a festa graças ao Anjo e estavam em uma limusine do lado de fora, prontos para entrar com identidades falsas. Professor Xavier e Anjo assistiam à distância. Xavier diz que não gostava do plano, dos X-Men infiltrando em uma possível armadilha, mas Ciclope diz que não tinha outra opção. Xavier fala para Warren que estava preocupado, que não estava conseguindo restabelecer a conexão psíquica com os X-Men e que não saberia o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Os X-Men entram na festa e Jean usa os poderes para deixar todos conectados telepaticamente para poderem se comunicar sem que sejam ouvidos. Alguns andares abaixo, Donald Pierce chama todos os membros da cúpula do Clube do Inferno para olharem os monitores, apontando que Scott e Jean estavam entrando. Sebastian Shaw fala para Pierce procurar os outros, porque se Ciclope e Fênix estavam lá, o resto da equipe também deveria estar. Ele também fala para o Mestre Mental que agora era a hora de provar que tinha Jean sob seu controle. No saguão principal, Jean e Scott dançavam e ela diz telepaticamente que tinha vasculhado as mentes de todos ali e tudo estava sob controle. De repente, o Wingard puxa Jean pelos braços para dançar e antes que Fênix ou Ciclope pudessem reagir, ele entra na mente dela novamente, transportando os dois para o passado. Para Jean, naquela hora, ela era Lady Jean Grey e estava dançando com o marido. Ciclope fica furioso e percebe que naquele momento era como se ele não existisse para ela. Ele lembra que Jean comentou nas montanhas do Novo México sobre esses episódios em que ela aparentava ser transportada para o passado e que nesse passado ela era casada com Wingard. O Wingard estava levando Jean para o andar de cima e Ciclope corre atrás deles para impedir. Quando o Wingard se vira, Ciclope consegue pela primeira vez ver o rosto dele com clareza e reconhece o homem. Era o Mestre Mental, mestre da ilusão. Scott fica preocupado e corre para salvar Jean das ilusões dele, mas era tarde demais. Jean, já transformada na Rainha Negra do Clube do Inferno, ataca Ciclope. Wingard diz que precisavam dele vivo e a Rainha Negra diz para não se preocupar, que se ela quisesse matar ele, não teria restado nada além de cinzas. Colossus e Tempestade ouvem o barulho e correm para investigar. Quando chegam no andar de cima, se deparam com Sebastian Shaw. Colossus dá um soco nele, mas tenta segurar a força, porque um soco do Colossus poderia matar um homem comum. Ele percebe que o soco não tinha feito absolutamente nada, mas Shaw responde que, ao contrário, o soco tinha feito com que ele ficasse mais forte do que nunca. Sebastian então devolve o golpe e manda Colossus voando para longe. Shaw avança, dizendo que também era um mutante e o poder dele era algo que Colossus não poderia derrotar. Dessa vez, Colossus não se segura e desfere um chute em Shaw que poderia esmagar um tanque de guerra. Sebastian novamente não sente nada, fica ainda mais forte e arremessa Colossus contra a parede. Ele fala
fala para a Tempestade que metade do time já estava derrotado e a batalha mal tinha começado, mas se ela se rendesse, ele seria piedoso. Tempestade percebe que não conseguiria carregar o corpo pesado de Colossus, mas tinha que dar um jeito de avisar Wolverine, Noturno e Professor Xavier do que estava acontecendo. Ela usa os poderes para criar uma cortina de fumaça, prejudicando a visão de Shaw, pede desculpas para Colosso por ter que deixá-lo ali e foge. Enquanto isso, Noturno e Wolverine estavam se esgueirando para dentro da festa, enquanto alguém esperava por eles. Donald Pierce usa seu braço cibernético para pegar Noturno pelo pescoço. Kurt não conseguia respirar e Wolverine ataca, descobrindo que o Pierce era um ciborgue. Pierce joga Wolverine para longe e Logan fala que iria fazê-lo em pedaços quando Harry Leland, outro membro da cúpula do Clube do Inferno, aparece de repente. Ele fala que vai parar Wolverine e Logan começa a se sentir cada vez mais pesado, até que ele não consegue mais se mexer. Leland explica que o poder mutante dele era o de manipular a massa e a gravidade em objetos ou seres perto dele. Wolverine sentia que estava pesando toneladas e o peso só aumentava. Leland acaba exagerando e o chão não aguenta o peso de Wolverine, que abre uma cratera e despenca, indo parar no esgoto. Logan fica atordoado e é arrastado pela água do esgoto, enquanto Tempestade procurava por ele por Noturno. Ela não conseguia contato com os dois por rádio e não encontrava eles, até que Sebastian Shaw aparece e pega ela pela perna. Tempestade sabia que eles conheciam as estratégias dos X-Men, então tenta surpreender Shaw com um chute, ao invés de usar seus poderes. Shaw agarra ela pela capa e explica que ele absorve todo tipo de energia cinética que atinge ele, se tornando mais forte a cada golpe que recebe. Shaw diz que teria sido piedoso se ela tivesse rendido, mas Tempestade resistiu. Ele desfere um golpe que deixa Ororo desacordada e arrasta ela até o covil secreto da cúpula. Sebastian Shaw fala que talvez o Clube do Inferno pudesse mirar mais alto. Hoje ele tinha derrotado os X-Men, amanhã poderiam ser os Vingadores. Ele se pergunta se atreveria a bater de frente com o Homem de Ferro ou Thor. Shaw percebe que o Wingard também tinha espírito de liderança e cedo ou tarde tentaria tomar o lugar dele como líder do Clube do Inferno. Mas ainda, com a Fênix sob seu controle mental, ninguém teria coragem de bater de frente. Pierce fala que eles conseguiriam ter feito o que fizeram sem problemas, mesmo sem a ajuda da Fênix. Wingard então ameaça cortar o controle mental e ver quanto tempo Donald duraria numa batalha. Shaw fala para os dois pararem com a discussão e propõe um brinde à Rainha Negra do Clube do Inferno. Para finalizar esse capítulo, vemos Wolverine se recuperando do atordoamento no esgoto e dizendo que os vilões tinham feito o melhor que conseguiram, mas agora era a vez dele. Na primeira página do capítulo 5, vemos Wolverine se escondendo no teto de um porão, alguns andares abaixo do saguão principal do Clube do Inferno, enquanto minions dos vilões procuram por ele e comentam que deviam estar perdendo tempo. Se a queda não tivesse matado Wolverine, a força das águas mataria. Eles achavam que ele provavelmente estava morto. Um dos mercenários sente pingos e estranha, porque não tinha encanamento ali. Ele olha pra cima e encontra Logan, que avança com tudo e vai atacando cada um deles sem piedade. Ele vai matando um por um até que toma um tiro no meio do peito, cai e se faz de morto. Um dos minions vai checar se Wolverine tinha morrido com o tiro e quando chega perto também é atacado pelo mutante. Quando sobra apenas um dos mercenários, Wolverine percebe que ele estava assustado e faz um terror psicológico. Logan fala que ele era virtualmente impossível de matar, que as garras dele eram feitas de adamantium, o metal mais forte do mundo, que cortavam aço como se fosse uma faca quente passando por manteiga. Ele pergunta o que o cara iria fazer a ele, e ele imediatamente larga a arma e se rende, para a decepção de Logan, que queria lutar. Wolverine avança e o homem pergunta o que ele estava fazendo, dizendo que tinha se rendido. Logan percebe que o tempo dele com os X-Men tinha amaciado demais ele. Ele fala para o mercenário que não ia matá-lo, nem sequer machucá-lo, contanto que ele contasse tudo o que sabia sobre os caras que tinham capturado os X-Men. Vemos que os X-Men estavam presos pela cúpula do Clube do Inferno andares acima, usando inibidores que impediam eles de usar seus poderes mutantes. Shaw continuava desconfiado que Wingard ia tentar tomar o poder e o mestre mental percebe. Nos pensamentos dele, ele fala que vai tentar mesmo, inclusive vai ser mais cedo do que Shaw imagina. Wingard beija Jean novamente e os X-Men ficam confusos, se perguntando o que estava acontecendo. Tempestade fala que aquela não era Jean. Ciclope não conseguia falar, mas se conseguisse, explicaria. O mestre mental estava fazendo ela imaginar que era uma versão antepassada dela própria, dos anos de 1700, casada com ele e leal ao Clube do Inferno. Aquela Jean não tinha ideia de quem eram os X-Men, e se o Clube do Inferno mandasse ela matá-los, ela provavelmente o faria sem pensar duas vezes. Jean começa a falar com Tempestade como se fosse uma escrava e diz que nunca tinha tratado ela mal, mas mesmo assim tinha sido traída. Tempestade percebe um tom maligno na voz de Jean. Ororo tenta falar pra Jean que elas eram amigas e toma um tapão na cara. A Rainha Negra diz que não eram amigas, que ela era dona de
de Tempestade e queria acabar com a existência dela com as próprias mãos. Colossus e Noturno tentam evitar, mas não conseguem se mover. Ciclope percebe que apesar de não poder falar, ele poderia pensar. Ele se lembra dos momentos dele com Jean no topo da montanha. Na montanha, Jean e Ciclope decidiram estabelecer uma pequena ligação psíquica eterna entre eles dois. Um pouco da mente de Jean sempre estaria na mente de Scott e vice-versa. Ele entende que essa ligação poderia ser a chave para tirá-los dali. Jean para de bater em Tempestade e diz que achava que ela já tinha aprendido a lição. Noturno pergunta para Shaw por que não matavam eles logo. Shaw explica que queria usá-los como cobaias para criar uma maneira de transformar humanos em mutantes através de engenharia genética para usar como escravos do Clube do Inferno. Na Ilha Muir, Moira MacTaggert e Banshee conversavam. Moira diz que estava estudando os dados que Xavier tinha coletado sobre a mente de Jean. Quando ela se tornou a Fênix, ganhou acesso ao poder de uma deusa, mas com certeza ela não conseguiria lidar com todo esse poder. Ninguém na Terra conseguiria. Ela criou vários circuitos psíquicos para diminuir o poder dela até um nível que ela pudesse controlar, mas ultimamente alguém estava liberando esses circuitos e não tinha sobrado quase nenhum. Em New Mexico, Anjo e Xavier não conseguiam dormir. Anjo pergunta por que o professor estava preocupado. Ele responde que não conseguia retomar a ligação psíquica com os X-Men. Ele precisava estar lá com eles, ajudando eles em batalha, monitorando a evolução dos alunos. Ele também diz que passou anos treinando o Ciclope para se tornar o líder dos X-Men, mas quando isso aconteceu de fato, ele ficou ressentido e o ressentimento dele fez com que cometesse graves erros. Enquanto isso, no Clube do Inferno, a festa ainda estava a milhão. Wolverine consegue entrar de fininho no andar do saguão principal, seguindo o cheiro dos X-Men, mas ele percebe que o cheiro vinha do segundo andar e para chegar lá ele teria que atravessar o salão inteiro no meio da festa. Ele tinha certeza que se fizesse isso ia causar alarde. Enquanto ele analisa as possibilidades, um dos guardas coloca uma arma na cabeça dele e fala para ele não se mexer. Jean, com uma personalidade totalmente diferente, flertava agora com Leland. Scott percebe e se distrai por um momento com ciúmes, mas retoma a concentração para tentar usar a ligação psíquica com ela e resolver a parada. Ele não era Jean ou Xavier, nunca tinha feito algo assim e provavelmente daria errado, mas ele tinha que tentar. De repente ele aparece no meio do nada, sem a máscara que estava usando e percebe que estava no que Jean chamava de plano astral. De repente as roupas dele mudam para um traje de guerra revolucionária. Ele encontra uma porta que parecia ser a entrada do clube. A porta se abre e Jean aparece vestida como Rainha Negra. Scott tenta falar com ela e ela pergunta se deveria conhecê-lo, mas admite que a voz dele era familiar. Ele fala que era Scott Summers, que eles eram um casal e que ela era uma X-Men. O Mestre Mental aparece com uma espada dizendo que os X-Men não significavam nada para a esposa dele e Jean fala para Scott sair dali ou o marido dela o cortaria em pedaços. Wingard diz que Scott tinha caído na armadilha dele. Ele fala que sabia do vínculo psíquico entre os dois e que quando matasse Scott ali, ele cortaria o único vínculo que Jean tinha com os X-Men. Depois ele e Jean iriam tomar posse do Clube do Inferno. Scott tenta lutar, mas Wingard era muito mais habilidoso com a espada. Ciclope percebe que o Mestre Mental estava brincando com ele e provavelmente conseguiria matá-lo na hora que quisesse. Voltamos pro salão. Wolverine pega o guarda que apontava a arma para ele pelo braço e arremessa ele no meio da multidão. Percebendo que ele já não conseguiria mais passar despercebido, ele começa a atravessar a festa e fala para todos saírem do caminho dele, que ele não machucaria ninguém. A multidão fica preocupada, querendo proteger o senador Kelly, que estava presente na festa e era candidato à presidência dos Estados Unidos. Os seguranças do local então aparecem aos montes para atacar Logan. Wolverine não podia usar as garras porque aqueles homens poderiam ser apenas funcionários comuns, seguranças, policiais contratados ou algo do tipo que não tivessem nada a ver com a cúpula do Clube do Inferno e os planos maléficos deles. Ele tenta lutar, mas vai sendo engolido pela multidão de seguranças. Ao mesmo tempo, Ciclope batalhava contra Wingard no plano astral. O Mestre Mental estava cansando Scott até que consegue desarmar o X-Men e fala que ele não teria chance de se render, porque a luta era até a morte. Então ele perfura o peito de Ciclope com a espada. Na sala da cúpula do Clube do Inferno, Wingard fala que Scott foi um adversário admirável, mas o melhor homem tinha vencido. Colossus e Tempestade perguntam o que tinha acontecido, porque Scott tinha desabado do nada, e Noturno comenta que Ciclope não estava se movendo ou respirando. O líder dos X-Men aparentemente estava morto. Esse é o fim do capítulo 5. O capítulo 6 começa com Ciclope se levantando com muita dor. Wingard tinha matado a forma astral de Scott e o choque desse acontecimento quase acabou matando o corpo físico dele também. O Mestre Mental fala para Ciclope que espera que ele tenha aprendido a lição dele, que Jean Grey agora pertencia ao Clube do Inferno, de corpo e alma para toda a eternidade. Enquanto Wingard celebrava a vitória contra os X-Men, Jean começa a olhar atentamente
para Ciclope. Do lado de fora do clube chovia muito e a água estava quase alcançando os cabos que Wolverine tinha cortado. Sebastian Shaw ouve barulhos vindo de fora da sala e se pergunta quem estaria ali atrapalhando. De repente, Logan destrói a porta e aparece com os seguranças tentando pará-lo, pendurados nele. Shaw fica furioso e reclama que Leland tinha garantido para ele que o Wolverine tinha se afogado. Wingard percebe que aquele era o momento ideal para tomar o lugar de Shaw como líder do Clube do Inferno. Ele manda Jean atacar o Wolverine. A Rainha Negra captura Wolverine em uma prisão telecinética, mas ao mesmo tempo, sem que ninguém percebesse, ela quebra o inibidor de Scott. Jean tinha se libertado do controle de Wingard e estava guiando o Ciclope para que ele pudesse libertar os X-Men. Scott usa seus poderes para atacar Pierce e depois destruir as algemas que prendiam Tempestade, Noturno e Colossus. Na sequência, Ciclope, ainda sendo guiado por Jean, ataca Leland sem piedade e manda ele voando para o meio da festa no andar de baixo. Jean fala para Wolverine ir atrás de Leland e ele fala para o vilão que era a hora de dar o troco. Shaw fala para Ciclope que se Scott atingisse ele com seus poderes, ele ficaria ainda mais forte, mas Ciclope fala que não pretendia atingir Shaw. O líder dos X-Men usa seus poderes para destruir o chão embaixo de Sebastian Shaw. Pierce olha pelo buraco criado por Scott e grita por Shaw, mas Colossus aparece por trás dele em forma humana. Pierce ataca Colossus e derruba os X-Men, que não esperava pelo golpe. Colossus então se transforma em sua forma de metal e Ciclope fala para ele cuidar de Pierce enquanto Tempestade e Noturno iriam atrás de Shaw, e Scott se encarregaria do Mestre Mental. Wingard estava preocupado com a situação e achava melhor deixar os X-Men e o Clube do Inferno se espancarem enquanto ele se escondia. Ele cria uma ilusão para se camuflar na parede e esperar. Wolverine pula na direção de Leland e num ato de desespero o vilão usa seus poderes para aumentar o peso de Logan. Ele logo se arrepende e percebe que era a última coisa que ele poderia ter feito. Wolverine, muito mais pesado que o normal, cai em cima de Leland, golpeando ele com força extrema. Ao mesmo tempo, nos andares subterrâneos do clube, Shaw tentava fugir. Noturno se teletransporta e aparece na frente dele, dizendo que não ia dar nenhum golpe em Shaw porque era justamente o que o vilão queria. Então Tempestade chega e decide que, como não podem golpeá-lo, ela usaria seus poderes para convocar uma tempestade de neve e congelar Shaw. Alguns quarteirões de distância, na mansão dos Vingadores, vemos Fera lendo um livro. Ele era um ex-X-Men e naquela época fazia parte do grupo dos Vingadores. Um alarme da polícia dispara e Fera vai investigar. Ele descobre que estava rolando um ataque do Clube do Inferno, que os X-Men estavam envolvidos. O protocolo dos Vingadores mandava que eles chamassem todos os membros da equipe para investigarem uma situação como essa, mas por serem os X-Men, ele decide investigar sozinho. Fera deleta a mensagem de alarme que tinha recebido e parte para ver o que estava acontecendo. Enquanto isso, Colossus batalhava com Pierce. O Cyborg era muito forte, mas Colossus diz que o ódio de Pierce por ele era só porque ele era um mutante. Colossus destrói o braço biônico de Pierce e fala que tem orgulho de quem ele era e do que ele era, e que ser um mutante não fazia dele menos humano. Pierce usa os cabos do braço destruído para cegar Colossus por um instante e chama o mutante de aberração. Colossus esperava que Pierce fosse atacá-lo nesse momento de vulnerabilidade, mas ele decidiu aproveitar para fugir. O estrago que Colossus fez devia ser mais grave do que ele imaginava. Ao mesmo tempo, Noturno lutava contra Sebastian Shaw. O vilão consegue pegar Kurt pelos pés e dar um golpe forte no estômago do mutante, quando Tempestade aparece, conjurando uma tempestade de neve que deixa Shaw morrendo de frio e enfraquecendo. Shaw arremessa Noturno na direção de Tempestade, derrubando os dois, e resolve fugir porque não estava em condições de continuar a luta. O frio tinha enfraquecido ele demais. Pierce encontra Shaw em túneis secretos do clube e fala que eles foram derrotados. Shaw estava calmo e diz que aprenderiam com os erros daquela noite e na próxima tentativa o resultado seria diferente. Ao mesmo tempo, Ciclope tentava acalmar os convidados da festa, mas sem sucesso, e sem saber que o Mestre Mental estava criando uma ilusão que fazia os convidados pensarem que estavam sendo atacados por ele. A água do esgoto encontra os cabos que Wolverine tinha cortado, causando um curto-circuito que acaba com a energia elétrica do Clube do Inferno. No escuro, Ciclope pensa que aquilo só agravaria o pânico e ainda deixaria os X-Men vulneráveis para um contra-ataque dos vilões. Wolverine encontra o Ciclope usando um fósforo para iluminar o local. O líder dos X-Men manda Logan encontrar Tempestade e Noturno, que eles dariam fora dali. Enquanto isso, Jean explica para Wingard que o erro dele foi matar o homem que ela amava na frente dela. Ao invés de cortar a ligação psíquica dela com ele, aquilo serviu como um balde de água fria na cara dela, acordando ela para a realidade. Jean estava assustada, sabendo o que ela iria fazer e pior, sabendo que ela iria gostar. Wingard diz que o poder dele deveria ter compensado o que aconteceu, mas a Fênix responde que o poder dele não era nada. Jean começa a atacar o Wingard furiosa. Ela pergunta como ele tinha conseguido invadir a mente dela, já que ele era apenas um ilusionista e não um telepata. Wingard conta que estava usando um
dispositivo criado pela Rainha Branca Emma Frost para projetar as ilusões dele diretamente para dentro da mente de Jean. Jean destrói o dispositivo e fala para Wingard que ele não tinha ideia do que tinha feito. Agora ela ia mostrar para ele um poder que nenhum ser vivo jamais sonhou possuir. Wingard implora para ela não fazer aquilo. Jean faz com que o mestre mental veja com clareza todos os segredos e verdades da existência cósmica, algo que a mente mortal dele não conseguiria compreender. Wingard é largada para trás em um estado catatônico eterno. Ela se retira do local e é encontrada imediatamente por Ciclope. Scott fala que estava procurando por ela e percebe que ela estava se escondendo, cortando a ligação telepática dele. Ele fala que só queria ajudar, mas ela diz que resolveu o problema de Wingard. Wolverine aparece com os outros mutantes e comenta que estavam todos reunidos. Ele pergunta para Ciclope o que deveriam fazer e Jean responde que deveriam dar o fora dali, que ela estava captando impressões mentais que indicavam que a polícia estava chegando. Se a polícia capturasse eles, Shaw e o Clube do Inferno fariam todas as acusações parecerem legítimas. Shaw aparece observando os X-Men e dizendo para aproveitarem essa pequena vitória, porque logo se tornariam os inimigos públicos número 1. Os X-Men saem do clube e Ciclope chama a nave usando um dispositivo no relógio dele. Os X-Men entram rapidamente na nave e Ciclope tenta levá-los até New Mexico. Ele estava preocupado com Jean e achava que quanto antes ele levasse ela até o Professor Xavier, melhor seria. Enquanto sobrevoavam Central Park, Jean sofria com uma quantidade inimaginável de emoções, enquanto Colossus e Tempestade comentavam que Ciclope estava absurdamente focado. Nem a vitória tinha deixado ele feliz. Wolverine percebe que a polícia chegou e fala que eles deveriam se sentir lisonjeados, que tinham levado um exército inteiro para contê-los. De repente, uma voz diz que contra um exército eles pelo menos teriam chance de sobreviver, mas contra ela não tinham chance nenhuma. Os X-Men se viram para trás e se deparam com Jean totalmente transformada, dizendo que não era mais a mulher que conheciam. Ela era o fogo e a vida encarnados, agora e para sempre. Ela era a Fênix. A nave dos X-Men explode em pleno ar e assim termina o 6º capítulo da saga. No início do capítulo 7, vemos a explosão que destruiu a nave dos X-Men e os heróis despencando na direção do Central Park. Colossus percebe que a queda daquela altura não machucaria o corpo metálico dele, então ele acelera a queda para tentar ajudar a pegar os outros X-Men que estavam em queda livre. Noturno também se teletransporta para o chão para evitar se machucar. Tempestade, a única deles que voava, pega Wolverine no ar. Tempestade percebe que a Fênix estava voando na direção de Scott, mas não sabia se era para salvá-lo ou para atacá-lo. Ela resolve não pagar para ver e manda um furacão na direção de Jean, enquanto Wolverine, carregado por ela, pega Ciclope nos braços. Os três chegam ao chão e conseguem aterrissar. Colossus e Noturno falam que também estavam bem, nenhum dos X-Men estava ferido. Fênix aparece dizendo que escapar dela não vai ser fácil. Scott pergunta por que ela estava atacando eles e pede piedade, mas Jean responde que piedade é uma coisa que não existe para a Fênix Negra. Os X-Men não queriam machucar Fênix, porque no fundo ela ainda era Jean Grey, amiga deles. Colossus pega uma árvore para tentar prender Fênix nos galhos, mas Jean usa seus poderes e faz ele reverter para sua forma humana. Colossus não era mais forte o suficiente para aguentar o peso da árvore e começa a cair. Wolverine tenta salvá-lo, mas Jean novamente fala que não vai ser possível e transforma a árvore em ouro puro. A árvore passa a pesar toneladas e deixa Wolverine e Colossus presos no chão. Tempestade então parte para cima da Fênix e Jean fala para ela atacar com tudo que puder. Fênix fala que queria resolver aquilo rápido. Ela ataca a Tempestade com tudo e fala que podia ler todos os pensamentos dela, saber os planos de ataque antes de Tempestade atacar. Ororo vai despencando dos céus e Ciclope e Noturno percebem. Eles correm para ajudar e se dão conta que eram os últimos que tinham sobrado ali. Noturno pergunta o que eles poderiam fazer e a Fênix diz que não poderiam fazer nada. Ela ataca Scott e Kurt e derruba os dois com extrema facilidade. Fênix vai ao chão e fala que aquilo era algo que ela precisava fazer. Aniquilando os X-Men, ela cortaria a última ligação que ela tinha com Jean Grey, a pessoa que costumava ser. Ela conclui que ela e os X-Men nunca mais vão se encontrar e o destino dela agora era nas estrelas. A história corta para o Clube do Inferno, 5 minutos antes. Sebastian Shaw e o senador Robert Kelly, candidato à presidência, conversavam. Os X-Men eram vistos como vilões nessa história. Em teoria, eles tinham invadido uma festa do clube, causado terror e deixado 2 membros do clube, Harry Leland e Jason Wingard, em situação grave, precisando de hospitalização imediata. O senador Kelly fala para Shaw que sentia muito pelo estado de Leland e em seguida
fala para a polícia que tinham visto os X-Men fugir para o Central Park. Robert fala para os policiais acelerarem e irem atrás dos mutantes, antes que eles consigam escapar de vez. O policial diz que a equipe dele não era preparada para lidar com mutantes superpoderosos, que a missão seria suicídio e que era melhor o senador chamar os Vingadores, Quarteto Fantástico ou a SHIELD para isso. Shaw fala que tinha uma outra opção, sentinelas. Os homens percebem algo no céu em cima do Central Park. Uma tempestade enorme de raios atingia o parque quando de repente um pássaro de fogo gigantesco aparece nos céus. No edifício Baxter, Reed Richards comenta que estava registrando o surgimento de uma força tão poderosa na Terra que conseguiria rivalizar até com o poder de Galactus. O Homem-Aranha também percebe que o sentido aranha dele disparou feito louco quando o pássaro de fogo apareceu nos céus. No Sanctum Sanctorum, Doutor Estranho pressente uma energia mística inimaginável e repleta de maldade. Até o surfista prateado longe da Terra consegue perceber que um poder maligno imenso tinha despertado e ele deveria tentar ajudar essa pobre alma. Jean sai voando, dizendo adeus ao planeta Terra para cumprir seu destino maléfico. Quando a Fênix sai voando para o espaço, ela passa muito perto de colidir com um Queen Jet dos Vingadores. Fera percebe que aquela era a força da Fênix e que o parque estava em chamas, então ele acelera a nave para chegar o mais rápido que conseguisse até os X-Men. O Fera encontra os X-Men desacordados. Ele fala com o Ciclope que estava muito fraco, mas bem. Ciclope fala para Hank ajudar os outros. Todos os X-Men estavam vivos, mas muito feridos. Fera ergue a árvore de ouro para que Wolverine e Colossus consigam sair. Os mutantes entram no Queen Jet e fogem do Central Park na direção da mansão dos X-Men. Enquanto isso, em New Mexico, Charles Xavier estava apavorado e conversava com Moira McTaggart por chamada de vídeo. Ela diz que esse poder absurdo que sentiram vinham realmente de Jean, que a Fênix estava fora de controle, e com o poder aumentando sem limites. Anjo pergunta para Xavier o que aconteceu, e ele explica que o poder da Fênix tinha corrompido Jean. Charles se mostrava parcialmente culpado por isso e tinha que resolver de qualquer jeito a situação. O professor fala para Anjo que eles tinham que voltar para Nova York imediatamente. Enquanto isso, a Fênix voava pelo cosmos. Em uma estação espacial, dois astronautas percebem algo se aproximando da nave. Jean passa pela nave rapidamente e voa ao redor do Sol, usando a gravidade mais forte como uma espécie de catapulta para aumentar a velocidade e se lançar aos confins do espaço. Em questão de segundos, ela já estava fora da Via Láctea, em uma galáxia distante. A Fênix percebe que, embora o poder dela estivesse crescendo, ele ainda tinha limites, então ela precisava se fortalecer. Ela entra em uma estrela parecida com o nosso Sol e consome toda a energia dela. Nesse sistema solar existia um planeta habitado onde vivia uma raça tranquila e pacífica. Eles veem o Sol deles explodindo no céu e essa seria a última coisa que todos os habitantes daquele planeta veriam. Esse sistema solar ficava no território do Império Shi'ar. Fênix tinha ido até lá porque queria sentir de novo o que tinha sentido quando teve contato com o cristal Khan, um cristal que também é conhecido como o Nexus de todas as realidades, e que Jean conheceu quando adquiriu pela primeira vez os poderes da Fênix na primeira saga da Fênix. Enquanto Jean explodia a supernova que tinha criado, uma nave de guerra Shi'ar aparece monitorando o ocorrido e se preparando para a batalha. Os Shi'ar estavam estranhando porque aquilo não deveria ter acontecido. Aquela era uma estrela saudável e não tinha explicação para aquela explosão. Eles deduzem que algo tinha causado a explosão e notam que um ser vivo estava voando naquele local. Eles descobrem que a Fênix era responsável e o comandante Shi'ar fala para soarem todos os alertas de batalha. Ele diz que aquele planeta que desapareceu era aliado e tinha uma população de 5 bilhões de seres vivos que precisavam ser vingados. A nave tenta atacar e Fênix percebe. Ela diz que tinham cometido um erro grave e destrói o sistema de propulsão da nave. Fênix escaneia as mentes dos que estavam na nave e descobrem que era um batalhão de guerra de Lilandra. Um dos Shi'ar fala que eles precisavam fugir, mas o comandante diz que eles jamais conseguiriam escapar desse ser e qualquer que fosse o destino deles ali, teriam que encarar com honra. Ele pede para ligarem para Lilandra, que tinham sido recém-coroada como rainha dos Shi'ar. Lilandra ouve uma explicação breve do que estava acontecendo e corre para a sala de guerra para se preparar. O comandante da nave fala que estavam sem armas, sem energia e a maioria da tripulação estava morta. O pássaro de fogo aparece no céu e o comandante dá adeus para a rainha. Um clarão toma conta do espaço e a nave desaparece. Lilandra tinha visto a imagem do pássaro de fogo e descobre que era o que ela temia que acontecesse há muito tempo. A Fênix tinha despertado de novo e estava fora de controle. Ela fala para reunirem todos os ministros do Império Shi'ar que essa ameaça tinha que ser contida custe o que custar. Na Terra, em Westchester, os X-Men se reúnem na mansão. Tempestade comenta que desde que tinha chegado na mansão, Ciclope estava imóvel, sem falar nada, sem comer. Colossus comenta que ele estava
estava sentindo muito toda essa situação e ele queria dar um jeito de ajudar, mas Wolverine fala para Colossus não criar expectativas. Tempestade fala que Wolverine não era de desistir, mas Logan responde que ele podia ser teimoso, mas não era estúpido. Ele só estava sendo realista. Wolverine fala que a Fênix destruiu ele sem nem fazer esforço e não existiam muitas chances de um segundo confronto terminar diferente. O Fera fala que dessa vez até podia ser diferente. Eles trabalhariam em equipe e construiriam alguns dispositivos para tentar equilibrar a batalha. De repente, Ciclope se desespera e fala que a ligação psíquica dele com Jean estava alertando que ela estava voltando para a Terra e a Fênix estava com fome. O capítulo 7 termina com essa revelação de Scott Summers. A história do penúltimo capítulo tem início com a reunião no Conselho dos Shi'ar. Lilandra alerta que a entidade cósmica chamada Fênix estava se aproximando de seu planeta de origem, a Terra. Ela fala que essa era uma ameaça que o universo ainda desconhecia. Para matar a fome, Galactus consumia planetas inteiros, mas a Fênix poderia consumir tudo que existe no universo. Eles também explicam que ela já tinha destruído um sistema solar inteiro no território do Império Shi'ar e a nave de guerra mais poderosa deles, sem precisar fazer o mínimo esforço. Lilandra conta que quando conheceu a Fênix, ela era uma alma benevolente chamada Jean Grey, e junto com os X-Men, eles impediram o irmão louco da Rainha Shi'ar de causar um Armagedon. Isso acontece na saga original da Fênix. Agora, pelo visto, ela não era mais benevolente. O Conselho vota de maneira unânime que a Força Fênix deveria ser destruída. Ao mesmo tempo, na Terra, o presidente dos Estados Unidos recebe um alerta de astronautas dizendo que uma força cósmica poderosa estava chegando no planeta. Ele tenta contato com os Vingadores e Jarvis atende. O presidente fica furioso porque não tinha nenhum Vingador na mansão e Jarvis se pergunta o que teria acontecido com Fera, porque era o turno dele de monitoramento. Jarvis promete ao presidente que iria reunir os heróis o mais rápido possível. Em Westchester, Fera trabalhava em um dispositivo para equilibrar a batalha. Ele comemora e diz que conseguiu criar um aparelho que, se colocado na cabeça de Jean, não permitiria que ela pensasse com coerência, muito menos usar os poderes telepáticos e telecinéticos dela. Tempestade sente que Ciclope estava preocupado e queria ajudar, mas Scott fala para ela esperar um pouco. Ele pensa que naquele momento não podia lidar com os próprios sentimentos, ele tinha que se manter forte e no controle. Wolverine, Colossus e Noturno aproveitam para treinar na sala de perigo. Colossus sabia que ele, Logan e Noturno não eram exatamente os caras mais inteligentes dos X-Men e não poderiam ajudar muito enquanto Fera, Tempestade e Ciclope trabalhavam no laboratório. Ele achou que um pouco de exercício ajudaria a aliviar a tensão, mas não estava funcionando. Wolverine fala que também estava preocupado com Jean e que provavelmente eles não teriam chance alguma, mas isso não significava que iriam desistir. Noturno concorda e diz que eles deveriam fazer de tudo para salvar Jean. Quando a Fênix chega na Terra, ela vai direto para a casa onde Jean Grey havia crescido. Ela hesita do lado de fora, se perguntando o que estaria fazendo ali, mas depois acaba entrando. Ela caminha pela casa até que seu pai acorda e pergunta quem estava ali. Quando ele percebe que era Jean, chama a mãe e a irmã dela para verem a visita. Eles estavam preocupados, fazia semanas que eles não tinham notícias dela. Jean fica preocupada porque os poderes dela estavam fazendo ela ler as mentes da família inteira contra a vontade dela. Ela não conseguia controlar. Jean fala que estava pela vizinhança e resolveu dar uma passada ali. Os pais dela estavam preocupados e diziam que ela estava parecendo muito magra. Ela fala que estava bem e percebe que, apesar de estarem realmente preocupados e de amarem muito ela, os pais dela também morriam de medo dela. A irmã, por saber que Jean era uma mutante, morria de medo dos dois filhos dela se revelarem mutantes também. Isso deixa Jean profundamente incomodada. Fênix transforma uma planta da casa em cristal e fala que todos ali tinham medo dela com razão. Ela poderia facilmente fazer com eles o que tinha feito com a planta. O pai dela pergunta o que era ela e fala que aquela que estava na frente deles definitivamente não era a filha dele. Fênix ameaça matar o pai, mas logo percebe neblina do lado de fora da casa e acha estranho. Ela sai de casa para verificar. Jean tinha certeza que isso era obra da Tempestade, mas não conseguia detectar telepaticamente nem ela, nem os outros X-Men por ali. De repente, Noturno aparece nas costas dela pedindo desculpas e coloca o dispositivo que Fera tinha criado na cabeça de Jean. Jean arremessa o Noturno para longe e fala que ele e os X-Men iriam sofrer naquela noite. Ela percebe que algo estava escondendo os X-Men dos poderes telepáticos dela. Fera agarra Noturno impedindo que ele se machuque na queda. O dispositivo estava fazendo Fênix sofrer e ela gritava de agonia sem conseguir raciocinar ou usar os poderes. Colossus fala para ela não lutar e não resistir porque isso só iria piorar a dor. Ele pega Jean pela perna e ela fala que jamais iria se render para eles. Ela fala que mesmo com esse dispositivo dificultando a vida dela, ela ainda tinha poder suficiente para bater de frente com todos ali e golpeia Colossus com
força. Jean ataca a Tempestade com tudo e fala que ela era mais próxima de Ororo do que até da própria irmã. Tempestade fala que nenhum deles queria que aquilo estivesse acontecendo e pede, pelo amor que elas tinham um pela outra, para que Jean deixasse os X-Men ajudarem ela. Fênix diz que pelo amor que elas sentiam um pela outra, promete que iria chorar sobre o túmulo de Tempestade e em seguida arremessa Ororo para longe. Fera pega Jean pelos braços antes que ela pudesse matar a Tempestade, mas percebe que o poder da Fênix estava aos poucos destruindo o dispositivo dele. Eles tinham pouco tempo para resolver a situação. Wolverine avança e diz que enquanto os outros estavam evitando machucar a Fênix, ele ia resolver a situação da única maneira possível. Ele ataca Jean com tudo e tira as garras para fora. Por um breve momento, Jean retoma a consciência e implora com lágrimas nos olhos para Logan matá-la antes que a Fênix retomasse o controle. Wolverine percebe que Jean tinha voltado e não consegue agir. Jean fala que não queria machucar Wolverine, mas a Fênix imediatamente retoma o controle e manda Logan voando para longe. Ela destrói o dispositivo que Fera tinha construído e fala que aquela tinha sido uma tentativa admirável dos X-Men, mas tinha falhado. Com um simples pensamento, a Fênix congela os 5 X-Men e os transforma em estátuas vivas. Ela também se livra da névoa de Tempestade. Colossus implora para Jean, se ainda existisse um lado humano nela, que ela se lembrasse de quem ela era e o que significava para eles. Fênix fala que não existe mais lado humano. O apelo de Colossus foi negado e fala para ele proferir suas últimas palavras antes da sentença final. Nesse momento surge Ciclope, falando para ela parar. Fênix fala que estava mesmo se perguntando quando Scott ia aparecer ali. A Fênix pergunta se ele tinha ido até lá para lutar e fala que contava muito com isso. Ciclope fala que foi para conversar e Jean responde que não iria escutar. Scott fala que então era para ela matar ele. Ele fala que não resistiria nem tentaria lutar. Ele fala que nenhuma força no universo conseguiria parar a Fênix e mesmo assim os X-Men a desafiaram e continuaram vivos. Isso só podia significar que no fundo Jean ainda estava viva e ainda amava todos eles. Fênix fala que não tinha amor nenhum por nada nem ninguém. Scott então fala que Jean era amor puro. Ela já tinha sacrificado a própria vida pelo amor dela por ele. Ressuscitou por amar todo o universo, quase morreu uma segunda vez tentando salvar o universo. Fênix começa a ficar confusa e fala que ela também tem fome por uma alegria, um êxtase, e essa necessidade também era parte dela. Essa necessidade consumia ela. Ciclope fala para Jean confiar nele, que ele ajudaria ela, mas nesse momento ela é atingida e cai no chão. O Professor Xavier aparece e diz que enquanto Scott distraía ela, ele conseguiu atingir a mente dela. Charles fala para Scott sair dali, porque não queria que ele se ferisse também. Fênix levanta furiosa, dizendo que Xavier tinha acabado de assinar a própria sentença de morte e ataca Charles com tudo. Se arrastando no chão, o Professor Xavier diz que ele era o responsável pelo que estava acontecendo com Jean e mesmo se ele morresse, ele resolveria o problema. Fênix concorda e diz que ele era sim culpado por tudo aquilo e que a Fênix Negra era a criação de Charles Xavier. Fênix fala que ela era poder puro e ataca Xavier. Charles diz que ela era poder sem restrição, conhecimento sem sabedoria, idade sem maturidade, paixão sem amor. Ele promete que vai vencer o duelo. Os dois começam um duelo psíquico sem limites, em todos os planos de existência. Xavier prende a Força Fênix dentro da mente de Jean, construindo vários disjuntores mentais que impediriam a Fênix de tomar o controle novamente. Jean desaba no chão e Xavier percebe que ele com certeza teria perdido a batalha, mas sentiu Jean ajudando ele contra a Fênix dentro da própria mente. Ciclope pega Jean nos braços e se pergunta se ela ainda era a Fênix ou se tinha voltado a ser Jean. Nos pensamentos dele, ele fala que vai amá-la de toda forma, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Jean acorda e fala que aqueles pensamentos de Ciclope estavam soando como um pedido de casamento. Ciclope pergunta o que ela achava daquilo e ela responde que sim, dando um beijo em Scott. O pai de Jean chega oferecendo um roupão para ela se cobrir. Anjo aparece e Tempestade pergunta de onde ele tinha surgido. Ele fala que tinha ido levar o Professor Xavier até lá, voando, e pelo visto eles tinham chegado em cima da hora. Scott conversa com Jean e pergunta como ela estava, se ela estava curada. Jean fala que graças ao Professor Xavier, ela sentia que estava definitivamente curada da maldade da Fênix Negra. O pai de Jean aponta o dedo na cara de Xavier e pergunta o que diabos estava acontecendo ali. Charles diz que vai explicar tudo, mas antes pergunta se ele poderia tomar um chá, que a noite tinha sido extremamente extenuante. Antes que pudessem entrar na casa, todos os X-Men que estavam ali desaparecem misteriosamente. Para encerrar o penúltimo capítulo, vemos a família de Jean em pânico, imaginando que os X-Men tinham sido sequestrados por algum grupo inimigo. O pai de Jean fala desesperado por causa desse desaparecimento misterioso que existia uma possibilidade deles jamais verem os X-Men ou
a filha novamente. E chegamos ao último capítulo dessa saga. No começo, vemos o Vigia recapitulando os eventos de toda a saga. Ele conta que assistiu os acontecimentos sem intervir, como manda o juramento da raça dele. E relembra que Jean Grey tinha sido possuída e corrompida por uma força cósmica sem limites, se tornando a Fênix Negra. Os X-Men conseguiram salvar Jean e recuperar a humanidade dela, mas ao fazer isso, eles acabaram sumindo da face da Terra. Agora eles teriam que encarar o desafio final dessa história. Em seguida, os X-Men aparecem confusos na nave do Império Shi'ar. Eles se perguntam quem eram aquelas pessoas e o que queriam com eles. Tempestade comenta que eles estavam cercados por um exército armado até os dentes, então coisa boa não era. O Professor Xavier reconhece as bandeiras e descobre que estão em uma nave da frota de Lilandra, a mulher que ele ama. O Gladiador, protetor da Guarda Imperial Shi'ar, anuncia que eles estavam na presença de Lilandra, a imperadora dos Shi'ar, e o destino deles estava nas mãos dela. Ciclope pergunta para Lilandra qual era o sentido daquilo e relembra a ela que os X-Men eram amigos dela. Lilandra diz que eles eram de fato e ela devia tudo a eles, a vida dela, a liberdade, o trono. Mas ela diz que pelo bem do universo, a Fênix deveria ser destruída. Jean fica chocada e Scott diz que a Fênix tinha impedido que o irmão de Lilandra destruísse o universo. Lilandra fala que naquela época eles imaginavam que Jean conseguiria controlar aquele poder infinito, que ela parecia ser uma entidade benevolente, mas estavam enganados. O Gladiador explica que Fênix invadiu recentemente território espacial dos Shi'ar, transformada em uma destruidora de mundos, e destruiu um sistema solar inteiro com 5 bilhões de habitantes, além de uma nave de guerra do Império. Jean sofre demais com a lembrança e os X-Men perguntam se aquilo era mesmo verdade. Todos ficam comovidos e tentam consolar Jean, mas no fundo sabiam que a Fênix era capaz de ter feito o que diziam. Lilandra diz que infelizmente ela não tinha alternativa. A rainha ordena que os X-Men entreguem Jean ou sofreriam as consequências. Ciclope implora para ela reconsiderar e conta que Xavier tinha exorcizado a Fênix de Jean. Ela tinha voltado a ser apenas Jean Grey. Lilandra fala que isso já tinha acontecido uma vez e mesmo assim a Fênix tinha retornado. O universo não estaria seguro enquanto a entidade existisse em qualquer forma ou nível. A rainha dos Shi'ar ordena que os guardas capturem Jean Grey e Xavier grita, desesperado, tentando intervir. Charles desafia a mulher que ama para um duelo de honra pela vida de Jean. O Professor Xavier sabia que esse duelo jamais poderia ser recusado de acordo com a tradição Shi'ar. No entanto, Lilandra precisa discutir a decisão com os aliados. O Império Kree e o Império Skrull decidem que não tinham objeções para o duelo, desde que os X-Men fossem proibidos de ganhar. Eles iriam monitorar toda a batalha. Um Skrull e um Kree começam a discutir e Lilandra diz que a guerra entre as duas raças não significava nada ali. Ela fala que o único objetivo era acabar com a ameaça da Força Fênix, e se algum deles atrapalhasse o objetivo, pagaria com a vida. Lilandra fala para Xavier que o apelo dele tinha funcionado. Fera fala para Lilandra que os X-Men jamais deixariam um membro da equipe ser condenado sem um julgamento justo. Anjo tenta acalmar Fera e Lilandra fala que eles teriam um dia para descansar e recuperar as forças para a batalha. Enquanto isso, em um dos quartos da nave, Jean sofria por ter feito o que fez. Ela fala que nunca quis aquele poder e nunca quis machucar ninguém, mas querendo ou não, ela tinha matado muita gente. Um alien aparece entregando uma roupa para Jean que ela própria tinha solicitado. Noturno treinava enquanto refletia sobre a situação. Ele estava preocupado porque sabia que o exército alienígena era poderoso demais e eles precisavam de um milagre para vencer a batalha. Mais ainda, ele não sabia se poderia perdoar Jean pelo que fez, muito menos lutar para defender ela. Quando criança, ele conheceu diversos sobreviventes do Holocausto e nunca conseguiu perdoar os monstros que tinham causado sofrimento àquelas pessoas. Como ele conseguiria perdoar Jean? Noturno acaba escorregando em uma parede e Anjo pega ele no ar, evitando a queda. Warren também estava com dúvidas sobre a situação e aquilo machucava ele demais. Wolverine também se prepara para a batalha. Ele reflete e diz que ninguém entendia Jean como ele. Jean não era uma assassina, mas a Fênix era. No entanto, Jean não podia ser responsabilizada pelas ações da Fênix. Elas eram duas entidades diferentes. O Professor Xavier tinha separado as duas e Wolverine estava do lado de Jean 100%. Fera também refletia e achava que Jean teria que passar por um julgamento justo. Ele acha que a atitude de Lilandra querendo resolver tudo na base da força não era muito diferente do que a própria Fênix tinha feito. Uma massagista chega no quarto de Hank McCoy para fazer uma massagem relaxante nele. Colossus achava que depois de lutarem tanto para salvar Jean da maldade da Fênix, se eles deixassem ela ser capturada pelo exército alienígena sem lutar, os X-Men estariam traindo tudo o que fizeram. Eles tinham lutado por Jean na base do amor. Tempestade também pensava no tanto que amava Jean. Ela era a irmã que Ororo nunca teve. Enquanto a Fênix representava tudo que Tempestade abominava, Jean era uma pessoa que ela amava profundamente e Ororo lutava
lutaria até a morte para defender a amiga. Scott conseguia entender o lado de Lilandra e estava totalmente preocupado que se um dia a Fênix retornasse, a culpa seria dos X-Men. No entanto, entre vingança e misericórdia, ele preferia pecar por ser misericordioso. Jean aparece usando seus antigos trajes de garota Marvel e diz que foi assim que ela começou e então assim que terminaria. Ela fala que ainda conseguia ouvir os gritos das pessoas que matou e que no momento aquilo tinha feito ela se sentir bem e isso aterrorizava ela. Ciclope fala que se ela desistisse, a Fênix venceria. Jean não era má e Scott ficaria sempre do lado dela. Os X-Men são transportados para a Lua para iniciar a batalha. No fim, todos decidem lutar ao lado de Ciclope e Jean, mesmo os que tinham dúvidas. Lilandra fala que se os X-Men vencerem, aqueles que restarem seriam libertados, mas caso eles percam, Jean será capturada pelos Shi'ar. Lilandra comenta que infelizmente tinha que fazer o papel de executora naquele momento, mas ela daria tudo para lutar ao lado dos X-Men e não contra. Infelizmente isso não era possível. Um dos Shi'ar pergunta se os X-Men tinham alguma chance de vencer a batalha, e Lilandra, com lágrimas nos olhos, garante que eles não ganhariam. Os X-Men estavam no lado azul da Lua, um lugar que Fera reconhecia dos arquivos dos Vingadores. Era um lugar com uma atmosfera artificial que permitia que sobrevivessem ali. Ciclope fala que desde a última vez que enfrentaram esse exército, eles tinham adicionado novos membros e ele não sabia nada sobre os poderes desses novos adversários. Os X-Men tinham que estar preparados para tudo. Os adversários chegam na Lua e Anjo resolve ir investigar. No entanto, como estava na Lua, a gravidade era diferente, ele acaba voando mais alto do que o planejado para fora da atmosfera artificial. As asas dele congelam e ele fica sem ar. Warren despenca, mas é salvo por Tempestade, que percebe que nessa atmosfera artificial limitada, ela teria dificuldade de usar os poderes dela também. Warren estava se sentindo burro porque não tinha pensado antes de agir. Ciclope explica que só tem 8 deles ali e com a vida de Jean em risco, eles não podiam se dar ao luxo de cometer erros. Wolverine avista a Guarda Imperial indo na direção dos X-Men e pergunta para Scott se deveriam ficar e lutar. Ciclope explica que era melhor se separarem no começo, cansar os adversários e adotar uma estratégia de bater e correr. Eles se dividem em grupos de 4. Jean, Ciclope, Anjo e Noturno acabam indo parar em um lugar aberto sem muitas opções de lugares para se esconder. Ciclope comenta que era o lugar perfeito para uma emboscada e fala para Noturno assumir a posição na linha de frente. Antes que eles pudessem raciocinar, o grupo é atacado. Anjo batalha contra o Oráculo, uma alien com poderes psíquicos como os de Jean. Enquanto isso, o outro grupo passava por um túnel e Wolverine ouve o barulho dos poderes de Ciclope. Colosso se pergunta se deveriam ir ajudar o outro grupo, mas Fera fala para obedecerem as ordens do líder dos X-Men e se manterem separados. Nesse momento, Warstar, combinado de 2 robôs alienígenas, aparece para atacá-los. Fera fala para Colossus que esse adversário era mais a cara dele e manda o Russo atacar, com Wolverine ajudando na retaguarda. Colossus tenta atacar, mas os robôs se separam. O maior ataca Colossus com força, enquanto o menor golpeia o Fera. Wolverine decide que vai testar a qualidade desses metais quando o Gladiador aparece, arrancando o chão na frente deles. Wolverine despenca em um buraco junto com Tempestade. Ororo salva Wolverine da queda e eles aparecem em outro local quando um guerreiro chamado Terremoto ataca eles. Wolverine acaba atravessando um portal e Tempestade fica para batalhar com Terremoto. Tempestade atacava Terremoto com tudo, mas tinha que fazer muito mais esforço para usar seus poderes naquele lugar. Uma outra alien chamada Russa aproveita a distração de Ororo e ataca ela por trás, usando um chicote para prender Tempestade pelo pescoço. Terremoto então usa seus poderes e finaliza Ororo, que cai desmaiada no chão. Em outro lugar, o outro grupo de X-Men mal estava conseguindo resistir ao ataque da Guarda Imperial. Noturno estava preocupado e percebe que o Oráculo estava atacando o Anjo por trás. Ele tenta avisar, mas o Oráculo usa seus poderes mentais para atordoar o Anjo. Em seguida, Smasher pega o Warren e arremessa ele em um buraco gigantesco. Noturno mergulha para tentar salvar o companheiro. Enquanto isso, Wolverine acorda num palácio de cristal. Ele encontra o Vigia, que diz que aquele era o domicílio dele e que Logan não era bem-vindo ali. O Vigia faz o palácio se transformar na terra do período dos dinossauros, depois em um campo de fogo, lava e vulcões, e por fim joga o Wolverine pra fora de lá, dizendo que se ele retornasse era por própria conta e risco.
Quando Logan cai do lado de fora do palácio, Tempestade aparece perguntando se estava tudo bem. Wolverine percebe que apesar daquela se parecer com Tempestade, os sentidos aguçados dele diziam que não era. Quando ela toca em Logan, ele arremessa o Ororo com força contra a parede. Wolverine também percebeu que as mãos de Tempestade estavam tensionando contra o pescoço dele e se ele não tivesse feito aquilo, ele teria sido estrangulado. Tempestade então se transforma e revela que era um Skrull esse tempo todo. O Skrull fala que aquilo era impossível, que Wolverine jamais poderia ter visto através do disfarce dele. Logan fala que ele não era da Guarda Imperial e pergunta quem diabos era ele. Aquele era Haxor, um guerreiro Skrull, e estava ali para matar Logan. Wolverine parte para o ataque, mas é arremessado para longe por um guerreiro Kree. O Kree fala para o Skrull que eles deviam apenas observar, não poderiam participar da batalha, mas o Skrull fica furioso porque tinha sido salvo por um inimigo. O guerreiro Skrull fala que aquilo era um insulto e que ele não ia tolerar e parte para cima do guerreiro Kree. Ao mesmo tempo, Noturno aparece perdido. Anjo tinha desaparecido misteriosamente. Kurt se escondia e percebe que Manta, uma guerreira do Império, caminhava por ali. Ele tinha certeza que ela estava envolvida com o sumiço de Warren. Noturno pretendia se esconder nas sombras e seguir Manta, mas ela ataca ele com tudo e revela que ela enxergava em infravermelho, então ele não teria como se esconder. Noturno é derrubado e fica inconsciente. Fera e Colossus lutavam contra Warstar e Colossus consegue derrubar o robô maior. O robô menor ataca a Fera com um choque violento e Colossus parte para salvar Hank, mas antes que pudesse chegar lá, o russo é golpeado com força pelo Gladiador. Gladiador fala que para atacar qualquer membro da guarda, Colossus teria que passar por ele, e isso seria totalmente impossível. Colossus percebe que Gladiador era muito forte, mas diz que desde que se juntou aos X-Men, descobriu que qualquer coisa era possível. Colossus usa uma coluna de concreto para golpear o Gladiador, mas ele não sente absolutamente nada. Colossus diz que enquanto eles estiverem de pé e lutando, não importa se as chances eram mínimas, mas os X-Men iam prevalecer. Os dois começam a trocar golpes com força absurda até que toda a estrutura em volta deles começa a desmoronar. Dos destroços do prédio derrubado, Gladiador se levanta vitorioso e carrega Colossus desacordado. Da nave de Lilandra, Professor Xavier lamenta demais, pensando que os X-Men não tinham chance nenhuma e que tudo o que estava acontecendo era culpa dele. Lilandra queria consolar Xavier nesse momento de dor, mas não podia. Ela tinha que cumprir seus deveres como imperadora. Jean perdeu a ligação telepática com os outros X-Men. Ela deduz que ela e Ciclope eram os últimos restantes. Eles se escondem em um buraco e ela usa os poderes dela para tapar a entrada. Ciclope e a Garota Marvel esperam os soldados imperiais passarem e saem do esconderijo. Eles são recebidos por outros soldados enquanto o resto da guarda ia reforçar o ataque final. Na nave de Lilandra, os equipamentos deles começam a registrar uma energia inimaginável. Uma luz intensa brilha no local de batalha, anunciando para todo o universo que a Fênix tinha renascido de novo. Lilandra fala que a situação era desesperadora e ordena que a frota dela destrua tudo ali. Ela manda destruírem o planeta Terra, o sistema solar inteiro se necessário para parar a Fênix. Professor Xavier fala que Lilandra estava certa e que era tarde demais para Jean. Charles resolve se comunicar telepaticamente com os X-Men. Jean tinha visto Ciclope ferido em batalha, aquilo tinha sido suficiente para despertar a fúria dela e quebrar os circuitos inibidores do Professor Xavier. Charles ordena que Ciclope ataque a Fênix, enquanto ela ainda estava relativamente fraca. Ciclope não queria, mas Xavier fala que não existia outro jeito. Scott então ataca a Fênix e pede perdão, mas Jean fala que estava fazendo exatamente o que ela rezou para que ele fizesse. Toneladas de aço caem sobre ela e por mais que ela tenha conseguido se salvar, os poderes da Fênix ainda eram limitados e ela tinha atingido o limite naquele momento. Tempestade também acorda e Ciclope diz que Jean tinha se tornado a Fênix de novo e eles tinham que parar ela. Ororo pergunta se isso era possível, mas Ciclope diz que eles tinham que tentar. Wolverine e os outros também acordam. Logan ergue Colossus e arremessa ele na direção de Jean. Wolverine fala que ele amava Jean e por isso não conseguiu matá-la antes. Isso quase fez com que ela destruísse o universo. Por isso Wolverine não tentaria de novo. Tudo estava nas mãos de Colossus e ele não poderia errar. Colossus golpeia Jean com força, mas fala que o Wolverine estava pedindo era demais. Ele jamais poderia matar alguém, muito menos uma amiga. Jean desaba e percebe que Colossus tinha tirado a força do golpe. Ela estava surpresa que a cabeça dela ainda estava inteira. Ela fala que finalmente tinha percebido que ela e a Fênix eram conectadas de uma maneira que uma não existia sem a outra. A única solução era que os X-Men matassem ela mesma. Ela sempre ia se tornar a Fênix Negra, inevitavelmente. Scott tenta argumentar e fala que não era bem assim, que devia ter outra maneira, mas Jean sente que o poder já estava transformando ela e ela começa a fugir. Scott segue Jean e diz que ela não estava dando chance para eles, mas ela diz que eles nunca tiveram chance alguma. A transformação
transformação dela em Fênix Negra era tão inevitável quanto a morte. Jean fala que estava assustada, que estava se segurando no limite e que Ciclope, mais do que ninguém, deveria entender o que ela estava passando por conta da ligação psíquica entre eles. Jean fala que matou 5 bilhões de pessoas como se não fosse nada, e ela não poderia suportar mais mortes na consciência dela. Ela disse que não estava no controle, que era melhor daquela maneira, uma morte limpa, uma resolução que acabasse com tudo aquilo. Ela fala que ama ele e uma parte dela sempre estaria com ele. Na sequência, Jean dispara um canhão Kree contra ela mesma e Ciclope assiste horrorizado enquanto ela é desintegrada. Ciclope percebe que tudo aquilo tinha sido planejado por Jean. Ela usou a batalha para se enfraquecer o suficiente e se tornar vulnerável. Depois ela encontrou uma arma poderosa o suficiente para tirar a própria vida. Na última página desse quadrinho, vemos que o Vigia e seu robô Recorder estavam testemunhando o evento. O robô acha esse quadro emocional intrigante e fica curioso pelo fato de os X-Men terem resistido a destruir a Fênix. O ato, o Vigia, aponta que, independentemente do que aconteceu, os humanos são seres emocionais e que, apesar da Fênix Negra ter sido considerada um monstro, no final ela morreu humana. Esse é o fim da história da saga da Fênix Negra. Agora é hora de algumas curiosidades sobre a saga. A área azul da Lua na batalha final, anos depois, se tornaria Attilan, o lar dos inumanos. Em um determinado momento, essa área azul da Lua também serviu de base para um mutante conhecido como Apocalipse. Outro fato interessante é que a trégua temporária entre o Império Shi'ar, Kree e Skrull mostra o tamanho que era a ameaça da Fênix, já que essas raças viviam em guerras constantes. E é isso, galera, essa é a saga da Fênix Negra, uma das melhores sagas dos X-Men de todos os tempos, uma das mais conhecidas, né? Já foi adaptada 2 vezes no cinema, não tão brilhantemente aí como a nossa querida saga dos quadrinhos, mas enfim, esperamos que no futuro a gente tenha umas adaptações melhores da Fênix Negra pro cinema. E como vocês já sabem, toda primeira quinta-feira do mês às 11 horas da manhã temos um arco novo ou uma saga nova dos quadrinhos aí da Marvel explicada em detalhes nos mesmos moldes desse vídeo. E a próxima no dia 6 de outubro de 2022, anotem na agenda, Jovens Vingadores Volume 1. Vamos explicar a saga que é a história de origem do grupo dos Jovens Vingadores, uma história que se passa pouco depois do arco Vingadores A Queda e quase que simultaneamente aos eventos de Dinastia M. Nessa história, o Rapaz de Ferro, uma variante jovem do Kang, o Conquistador, viaja até o presente fugindo da sua variante maligna para formar uma equipe e batalhar contra o Kang. A equipe conhecida como Jovens Vingadores, então anotem na agenda, 6 de outubro às 11 horas da manhã, Jovens Vingadores Volume 1 em detalhes para vocês. É isso, Jovens Vingadores está tudo para serem informados aí nas telonas aí do MCU, até porque a gente já tá com muitos deles muito bem apresentados. Exatamente. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveita e deixa minha sugestão para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada, nenhum dos nossos Expliquadrinhos. A gente tem uma playlist Expliquadrinhos em ordem cronológica também, para vocês verem os acontecimentos do universo Marvel em ordem cronológica dos quadrinhos. E também, claro, nossas análises de trailer, reacts, afters de episódio, comentando cada episódio de cada série que sai, críticas de filmes e teorias sobre o futuro do MCU. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nada. É isso aí, dá aquele famigerado like aí, se inscreve no canal para você não perder nada e ficar antenado em tudo que acontece aí no universo da Marvel e dos quadrinhos da Marvel também. Valeu, um grande beijo e até a próxima. Falou!